Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, em mais uma quarta-feira, às 20h30, com um convidado especial que veio nos compartilhar sua história, seus insights, informações sobre sua história, sobre sua carreira e tudo aquilo que ele tem feito para desenvolver um mercado super desafiador, que é o mercado contábil no Brasil, usando a tecnologia. Então eu quero dar as boas-vindas ao Gabriel Capano, CEO e fundador da HubCount. Seja bem-vindo, Gabriel. Pô, obrigado pelo convite, Léo. Acho que a gente vai bater um papo bem legal hoje. E espero que o pessoal que esteja assistindo aí ganhe alguma coisa com esse bate-papo hoje. Tenho certeza que vai ganhar, porque sua história é linda, tem uma robustez aí de conteúdo muito grande. E a partir do momento que você for compartilhando aqui seus insights, a turma vai ficar bastante feliz. Mas antes eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a PPIC, uma das principais firmas de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais que existe hoje no Brasil, membro de uma rede internacional chamada Anexia, que tem presença em todo o mundo. Se você precisa de um desses serviços, se você precisa de uma ajuda, clica aqui, coloca no QR Code, vai até o site e aí você vai conseguir entrar em contato com os especialistas dessa empresa. Sem mais delongas, Gabriel, antes da gente falar do sucesso que é a HubCount e das soluções inovadoras que ela tem proporcionado para o mercado e também do profissional Gabriel que pensou fora da caixa, inovou junto, obviamente, de uma equipe extremamente habilidosa, eu queria ouvir um pouquinho dos primeiros degraus. Quando que despertou no Gabriel a vontade de ir para o mundo da tecnologia? Você ainda era uma criança, era um adolescente ou já foi na fase adulta? Cara, desde sempre, assim, né? Eu cresci já com o computador à minha volta, né? Pô, tem foto minha, criança, bebê, assim, né? Mexendo no computador, aqueles 486 antigão, sabe? Legal. Eu sou novo, mas eu não sou tão novo assim, né? Tenho 30 anos, então naquela época os computadores já ainda eram, a maioria, né? Pelo menos Ainda ainda. enfrentou o Windows 98. Antes de 98, na verdade, né? Que era computador com tela preto e branco, né? Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu mexo em computador e sou muito ligado à tecnologia, né? E, e acho que, assim, como eu tenho isso desde sempre, né? Isso que me trouxe aí pro mundo de tecnologia, né? Legal. Pô, e aí, crescendo com isso, qual foi o primeiro momento que você enxergou a tecnologia como conexão para trabalho, assim? Cara, eu aprendi a programar muito cedo, né? Eu aprendi a programar com 14 anos. Queria fazer um jogo, né? E aí me enfiei lá no computador e comecei a aprender a programar para fazer um jogo. Até fiz o jogo. Ficou ficou- bom? Não, ficou horrível, horroroso, né? Bem ruim, assim. Mas nesse processo, eu aprendi a programar, né? E, e quando eu estava estudando, eu fiz técnico, né? Técnico em informática. Isso no colegial, Isso, no colegial. Quando eu estava estudando, eu não queria ser programador, não queria trabalhar com desenvolvimento de software, né? certo? Eu queria fazer foguete. Então, eu estava estudando para ser engenheiro aeronáutico, aeroespacial. Entendi. Queria fazer isso de faculdade. Só que aí o que aconteceu foi que eu prestei todas as faculdades, né, que tinham na época. Na verdade, todas não, né? Que era ITA e USP, né? Legal. E acabei não passando logo depois do ensino médio. E eu tinha que trabalhar, né? E a única coisa que eu sabia fazer era programar. Então eu fui arranjar um emprego de programador, né? Ou seja, o fracasso naquela situação te Sim. levou a ir para a área de programação, que era algo que você não queria. Assim, a princípio eu não queria, né? Eu Uhum. queria outras coisas, né? Mas aí eu acabei indo para essa área e, bom, tô aqui até hoje, né? Legal. Isso aos 18 anos. 17 anos, né, que eu comecei a 17. trabalhar. Então faz 13 anos que você está focado na área de tecnologia com desenvolvimento de software. Isso, isso. Entendi. E aí o primeiro negócio surgiu como? Cara, eu comecei a trabalhar numa agência, né, como desenvolvedor. E, pô, deu 6 meses, eu saí de lá e abri uma software house, né? Uhum.
Meu primeiro cliente, inclusive, foi a própria empresa que eu já trabalhava, né? Pô, você prestava serviço como colaborador, inverteu, Isso, virou seu cliente. isso. E aí... Então, é basicamente desde os 18 anos. Eu fiquei 6 meses com carteira assinada e depois eu abri minha empresa. Inclusive, eu não recomendo, porque o que você bate de cabeça ali no começo é impressionante. Até você aprender como as coisas funcionam, né? Como tocar de fato o negócio, demora um tempinho, Você né? lembra quais eram as principais dores nessa época? Cara, as principais dores era vender, né? E acho que era montar uma empresa de verdade, né? Que não eram só pessoas prestando um serviço, mas era um negócio mesmo, né? Uma organização Isso, que funciona independente da pessoa. exato, exato. Acho que esse foi o principal desafio, assim, que foi o que que eu demorei mais tempo para aprender, né? A Entendi. como fazer isso, né? E na sua opinião, o fato da pouca idade à época é um fator que determina mesmo? Porque a gente fala bastante de que os jovens têm que empreender e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, talvez ainda não tenha toda a visão ou a bagagem para ter essa visão como você mencionou. O que você acha? Que a pouca idade traz esse desafio? Ou é o ambiente que você está inserido? Às vezes você conhece alguém que já é empresário e consegue te trazer essa visão. Cara, na época, assim, de pessoas próximas, eu não conhecia ninguém que era empresário. Minha família tinha empresários, mas todos já ou tinham quebrado ou não eram mais empresários, né? Entendi. Então, eu não tinha referências próximas, assim, né? Eu acho que a questão da idade, o que eu acho que pega, assim, né? Quando você tem pouca idade, você tem poucos comprometimentos, né? Pô, tu não tem um financiamento para pagar, você não tem uma escola de filho para pagar, você tem pouca responsabilidade, né? Uhum. E isso te dá uma possibilidade muito grande de você arriscar muito, né? Sim. Quando você já tem uma carreira já construída para você abrir um negócio, você não pode, e quando você tem uma família principalmente, né? Você não pode simplesmente jogar tudo pro ar e no mês que vem, pô, não vou ganhar mais nada e vou investir no negócio aqui. Exato. Então acho que assim, é uma facilidade no sentido de que, cara, se der errado, o que vai acontecer é você vai ter que procurar emprego em algum lugar. Você não vai deixar, sei lá, teus filhos, tua mulher, Desassistidos. desamparados, né? Enfim, você tem uma possibilidade de se arriscar muito mais. Coisa que quando você vai ficando mais velho, você vai assumindo responsabilidades. E aí fica cada vez mais difícil você empreender, né? Sim. Mas por outro lado, você vai ganhando muito mais experiência, né? É melhor você aprender ali no CNPJ dos outros, né, cometendo erro nas empresas dos outros, do que na própria empresa, assim, né? Eu acabei tendo que fazer isso na minha própria empresa. Foi um baita de um aprendizado, né? Mas eu acho que se eu tivesse ficado um pouquinho mais de tempo ali trabalhando em outras empresas, eu acho que talvez eu tenha... Não dá para saber mais, né? Não, não dá. E também não deu errado, né? Não, não, Deu não. certo. Claro que a gente tá É, contando a história bem sucedida, mas sim, existem centenas que não foram bem sim. sucedidas, né? Eu, Acho que é um alerta interessante esse que você falou, né? Se tiver a possibilidade de empreender dentro do CNPJ de outra pessoa, faça isso, porque o risco sim, é menor. sim, E acho que é algo legal para os nossos espectadores, porque hoje tem uma onda muito forte nesse sentido de empreenda, empreenda, empreenda. E de fato isso é importante, né? Pensar fora da caixa, tentar resolver a dor, né, que a sociedade vive, ou que não necessariamente vai resolver o problema do mundo. Às vezes é um problema pequeno que vai impactar, mas o empreender não é só abrir um CNPJ, o empreender é fazer algo diferente. Se você tem essa possibilidade dentro da companhia que você trabalha, faça isso, né? Faça isso, já que sim, alguém quis assumir os riscos. sim, sim. E eu acho que isso dá muita experiência, assim, né? Eu vejo pelo pessoal que começou com a gente lá na Hub, né? No começo da Hub mesmo, que, cara, hoje eu tenho certeza que se eles fossem abrir uma empresa, eles iam ter sucesso, né? Uhum. Porque eles viveram todo esse trajeto junto com a gente, né? Então eles aprenderam também lá, né? Legal. Esse é um ponto importante que antes da gente avançar, né? É um ponto que eu queria ouvir um pouco de você assim. Você é programador originalmente, um cara que queria desenvolver um jogo e acabou desenvolvendo uma grande empresa de tecnologia que apoia empresários da contabilidade. Mas não se faz sozinho isso, né? Não. Você faz isso com uma porção de gente. Você sempre foi bom com gente? Sempre foi bom com liderança, com conexão? Não, como é que foi isso? Não, cara, não. Sim, eu tinha. Pô, eu era muito nerd, né?
Então eu sempre tive muita dificuldade tanto de fazer amizade quanto de me relacionar com as pessoas, né? Tá bom. Então foi algo que eu tive que ir aprendendo com o tempo, né? Eu sabia que assim, eu tinha uma visão que, pô, tecnicamente eu era muito bom, mas as principais deficiências que eu tinha ali, principalmente quando eu era jovem, era saber lidar com pessoas, era saber lidar com cliente, saber lidar com a motivação das pessoas, né? E isso eu tive que ir aprendendo, assim, né? Você já tinha essa percepção desde jovem. Sim, sim, Entendi. sim. Não sei exatamente quando eu entendi que eu tinha que melhorar em algumas coisas, né? Acho que foi lá para uns 19 anos, mais ou menos, né? Foi um pouquinho depois. Quando talvez teve que enfrentar a Isso. primeira contratação, primeiro Dá desenvolver errado, né? E aí, cara, o que que tá acontecendo, né? a entrega para o cliente. Relacionamento com o cliente, acho que assim, uma das grandes dificuldades que a gente tinha era vender, né? E eu pô, era programador, né? Não sabia vender. E eu tive que vender. Então, pô, mas como é que eu aprendo a vender? Uhum. E aí eu comecei a me desenvolver, assim, né? Cara, gastei um dinheiro em um monte de curso comportamental, de vendas, enfim, de coisas que não tinham nada a ver com o que eu fazia no dia a dia para eu começar a desenvolver essas habilidades, né? Entendi. Isso é algo legal de falar, porque você disse, eu era um nerd. Uhum. Eu tive que me desenvolver, inclusive em vendas. Muitas pessoas que eu converso falam, eu não tenho o dom das vendas, né? Porque as pessoas têm aquela ilusão de que o vendedor é a pessoa que comunica-se muito bem, que fala muito bem, que tem traquejo, facilidade de falar, de se conectar e tudo mais. Mas eu que trabalho com venda, sei que venda é técnica, Uhum. venda Sim, é processo. sim. É um conjunto de fatores que é sim possível treinar, aprender e ter sucesso. Quando que você percebeu isso? Que eu tinha que vender. Não, que o fato de você ser nerd não seria impossível aprender a vender. Que é possível independente do que você faz. Eu sou tímido. Não, tá bom, mas você pode vender. Cara, assim, é porque qualquer habilidade você consegue aprender, né? Sim. Seja jogar bola, enfim, acho que não Jogar bola existe eu não nada. consegui. Acho que essa É, especificamente mas assim, se você treinar todos os dias, você você vai pode ser o conseguir. pior Não, você vai jogador do conseguir. mundo, né? Você pode não saber conseguir chutar uma bola, mas se você treinar todos os dias, durante um tempo grande, cara, você vai ficar razoavelmente bom. Você não vai ser o melhor do mundo, mas você pode não, aliás, você pode se tornar o melhor do mundo, mas com certeza você vai melhorar bastante, assim, você vai ter desenvolver essa habilidade muito bem, né? Então acho que não existe nenhuma habilidade, por exemplo, se você quiser se tornar programador daqui 2, 3 anos, você consegue. Vai ser difícil? Vai, né? Mas é algo que não é impossível, entendeu? Acho que é a mesma coisa para qualquer habilidade. Então, pô, precisava vender. Acho que tem uma coisa que você aprende, né? Quando você começa a empreender, que se você não vender, a tua empresa vai pro buraco, assim. Mesmo que eu, no meu caso, eu era programador. O que eu sabia fazer? Desenvolver software. Fazer isso muito bem, legal. Mas se Mas eu não tivesse cliente, como é que a gente ia ganhar dinheiro? Não, não ia, simplesmente, né? fazer Então, isso pra quem, né? exatamente. Então, podia ser o melhor programador do mundo. O melhor. Podia ser um gênio. Mas se eu não soubesse vender o meu serviço, e como eu não tinha ninguém do meu lado que tinha essa habilidade também, cara, eu tinha que aprender. Então, não tinha opção, assim, sabe? Legal. Ou fazia ou morria. Era mesmo, mais ou menos isso, né? Bacana, legal ouvir isso. E aí, como é que foram os primeiros passos ali na época da Software House? Ela durou quanto tempo até que você deixasse ela? A gente ficou mais ou menos até 2017, Tá. com a Software House. A gente ficou, foi de 2011 a 2017, 5 anos, né? Mais ou menos 5, 6 anos. O que você Ah, mais aprendeu nessa época aí? cara, acho que, assim, de habilidades mais importantes que eu aprendi, acho que foi vendas, né? Aprendi muito sobre negócios. E é legal porque em determinado momento, a gente atendia várias empresas de negócios completamente diferentes um do outro. Então, tinha contabilidade, a gente atendia Mercedes-Benz do Brasil, a gente atendia o Açaí Atacadista, várias redes de supermercado, desenvolvendo software para eles. Então, a gente acabou aprendendo como os negócios funcionam, né? E tendo contato com vários tipos diferentes de negócios. E eu acho que isso traz
uma facilidade de entender as empresas, que é algo que é muito valioso, assim, é uma experiência bem valiosa, assim, isso pra gente. Acho que isso foi as coisas mais importantes, assim, que eu aprendi nesse período, né? Legal. E aí, ela fechou, você vendeu ou você Tá. transformou essa empresa? Em 2017, a gente começou a atender um grande escritório de contabilidade, Aham. que chama RSM. Acho que eles são o sexto ou quinto maior do mundo, É, né? estão entre os 10 maiores. Isso. Toda hora esse ranking vai e volta, mas é isso aí, E a gente começou a atender eles, né? certo? Desenvolvendo algumas coisas para eles ali, de automação. E, cara, deu muito certo, sim, para eles. Assim, as primeiras coisas que a gente fez para eles deram muito certo. Uhum. De automação mesmo de processos, né? Performance, esse Isso. tipo de questão. E aí eles proporam comprar uma parte da nossa empresa de software house para a gente ficar mais focado nos desafios que eles tinham lá. Legal. E aí a gente foi, na época eu tinha, sei lá, acho que tava com 22 ou 23 anos, né? Muito novo ainda. Ou um pouquinho mais, eu não lembro exatamente. Mas foi em 2017 que isso aconteceu. É, E aí, tudo. A Hub hoje ela surgiu desse processo. Então a gente começou a desenvolver essas coisas lá para eles, essas automações, e deu muito certo. E a gente viu que, cara, isso daí a gente poderia vender para qualquer empresa de contabilidade do país, né? Não só empresa de contabilidade, mas qualquer empresa que tenha uma área contábil dentro da empresa, né? Então, e aí a Software House nesse processo aí meio que desapareceu, né? Foi desaparecendo aos pouquinhos, né? Entendi. Legal. Aí você já acabou através dessa oportunidade de aprendizado do mercado contábil. Até então você não conhecia muito Nada, desse nada. mercado. Aí foi ali ajudando, fazer uma automação aqui, outra ali, melhorando. Aí chegou no momento de ter essa oportunidade de fazer um negócio junto com eles. Isso, Aí surgiu a Hub isso, Count. exato. Legal. Já surgiu com esse nome? Não. Não. Sim, no começo a gente estava decidindo que nome que ia dar, né? E, cara, foi eu e o pessoal lá da RSM, eles estavam investindo no negócio, a gente falou, cara, vamos montar um negócio, e eles começaram a gente definir um plano lá para investir. O primeiro nome que a gente pensou, que era um nome, na minha opinião, muito ruim, chamava Easy Life. Uhum. Assim, eu não gostava do nome, mas o meu sócio lá gostava bastante. Aí a gente chamou um amigo que tinha uma agência, né? E pedi pra ele, cara, ajuda a gente a decidir um nome. Ele veio com uma lista gigantesca de nomes, assim. Falou, ó, pensei nesses daqui, o que você acha? E aí eu fui olhando um a um. Ah, cara, gostei desse daqui, que é Hub Count. E foi assim que a gente escolheu, né? O nome. Mas o primeiro chamava Easy Life, assim. Mas isso nem, assim, a gente nem chegou a divulgar isso, né? Foi um Entendi. negócio mais Um interno, assim. brainstorm ali que. Legal. Bacana. Aí começou, Day One, vamos começar a automatizar com mais, talvez, eficiência e performance o que já tinha ali dentro de casa nesse próprio escritório, é isso? Isso. O que a gente fez? A gente pegou todas essas soluções que a gente tinha desenvolvido para eles, juntou em um pacote, né? Um software, e começou a trabalhar em uma coisa, um produto unificado ali, né? Com Tá. um monte de coisas que a gente tinha desenvolvido para eles, né? Para empacotar isso para vender no mercado. Isso começou em 2017, mais ou menos, né? Uhum. E a Hub, ela começou de fato, assim, eu falo que a gente começou de verdade em 2018, que foi no evento do Conta Azul, que a gente lançou a Hub de fato ali, né? Já Legal. existia antes, mas assim, quando a gente viu que o negócio ia realmente dar certo, foi ali, né? Que aí, e foi assim, esse evento, só para você ter ideia, né? Tinha um cliente, que era a RCM, e aí a gente foi para esse evento, que foi um evento do Conta Azul, Conta Azul Com, de 2018. Ah, e nesse momento que a gente estava indo, a gente estava meio, cara, e aí, o que a gente vai fazer? A gente criou esse produto, investimos um tempão e um dinheiro nisso daqui, e ainda não tinha acontecido nada, né? Não tinha cliente, tinha um ou outro que tinha testado, mas nada tinha ido para frente, assim. E esse evento era meio que ou vai ou racha, sabe? Uhum. Ou o negócio vai acontecer, ou a gente vai ter que pensar no que a gente vai fazer com isso daqui que a gente criou, né? Desiste, vai fazer outra coisa, enfim. E aí a gente entrou lá no evento. No primeiro dia, né? A gente começou a apresentar o que a gente fazia e tal.
pro pessoal que tava lá, boa parte do público eram contadores, e o pessoal gostou, né? E aí eu lembro que tava eu e meu sócio o Lucas, na época, apresentando para um contador lá, e ele falou, legal, eu quero fechar. Aí um olhou pra cara do outro assim, tá, e agora, o que que a gente faz? Né? Porque não tinha contrato, não tinha nada, era o software, só tinha, existe o Não tinha software. propósito, não tinha preço, não tinha Não nada. tinha nada, cara. E aí, nesse evento, cara, a gente abriu uma planilha Excel lá, começou a digitar o CNPJ, os contatos das pessoas, né, que queriam fechar. No final dos 2 dias, essa planilha tinha quase 100 pessoas, né, Uau! que queriam não, né, que tinham fechado, entre aspas, não tinha contrato assinado. Naquela época, né, a gente nem fez contrato para esses clientes. Assim, no fio do bigode No fio do disseram que iam bigode. trabalhar com vocês. Isso, exato. E aí a gente terminou o evento, cara, e falou, pô, agora vamos ter que fazer o negócio acontecer, né? É. E aí começou tudo, assim, a gente começou a contratar gente só para isso, e estruturar a empresa, porque na época, basicamente, quem trabalhava na Hub era eu só, full time ali. Todo mundo dava um pouquinho de ajuda ali, mas era eu que tocava, então eu atendia, eu desenvolvia, eu implantava, eu faturava, eu cobrava, era uma loucura, assim, cara. Tanto que desses 100 clientes aí sobraram poucos ali, né, que resistiram ao caos que era nesse começo, né? E assim, quando você, de um dia para noite, literalmente, tem 100 clientes, você precisa de um advogado para preparar o contrato, você precisa de uma pessoa no contas a pagar, uma pessoa no contas a receber, você já começa a ter Atendimento, necessidades para fazer essa roda girar com maestria, né? Não dá sim. mais para você cumprir todos os papéis ali. Não, era impossível. Tanto que, assim, a primeira pessoa de atendimento que a gente contratou, cara, tinha atendimento, né, lá no nosso sistema de atendimento há 3 meses parado, que não era respondido. Então era um caos, assim, né? Ou seja, a gente fez o negócio acontecer, mas agora precisava fazer a ideia aconteceu, o projeto pô, deu certo, mas agora a empresa precisava dar certo também, né? Então, a partir do momento que você começa a vender, começa a entregar, tem 100 clientes na sua base, você precisa de gente para dar atendimento adequado para essa turma, Uhum. né? E aí você começou a procurar pessoas adequadas para te ajudar nesse desafio. Sim, sim. Cara, eu falo que no começo era qualquer um, assim, né? Que a gente tava tão desesperado de gente que era, pô, se passasse na frente e deixasse o RG ali, a gente contratava. Porque, cara, primeiro que não tinha tempo para contratar, né? Então, para fazer um processo seletivo grande, para fazer algo estruturado, a gente não tinha, eu não tinha, no caso, a gente, eu falo a gente, mas na época era eu só, né? Você. Não tinha tempo para fazer isso. Mas felizmente a gente contratou muita gente boa nesse começo, que inclusive continuou com a gente até hoje, né? A gente Pô, deu isso é sorte, né? ótimo, isso é ótimo. E a gente foi desenvolvendo essas pessoas, né? Tanto que a maioria do pessoal que tá com a gente desde o começo hoje é diretor, é líder, já tá num cargo bem mais sênior, assim. Entendi. Porque tinha capacidade técnica, contribuiu para o crescimento, mas também deve ter incorporado a cultura do Sim, negócio, né? sim. Essa questão da cultura, como que ela veio? Já que você é uma pessoa jovem e na época você era ainda mais, né? Você já Uhum. tinha essa percepção de que cultura é o jeito que você acredita e tudo mais? Como que era isso? Já, assim, como... Bom, eu já tinha um contato com tecnologia, né? E a questão de cultura nessa época era muito mais forte nas empresas de tecnologia. Hoje eu acho que cultura, qualquer empresa, ela cuida da cultura da empresa, né? Pelo menos eu deveria cuidar, né? Eu acredito que deveria cuidar. Então, quando a gente começou a Hub, eu já tinha noção de que a cultura era muito importante, e que a gente tinha que ter uma cultura de performance, ah, de atender bem o nosso cliente, de colocar o nosso cliente em primeiro lugar, e de a gente chama de código de cultura, né? Que define todos os pontos ali que a gente quer que as pessoas que estejam dentro da empresa ou que elas se comportem de uma certa maneira, ou que elas tenham ou desenvolvam certas habilidades, né? Então, quando a gente começou, a gente já tinha essa ideia. E aí foi algo mais fácil assim para a gente manter, né? É muito difícil você mudar uma cultura de uma empresa, né? Mas você começar com uma cultura boa, isso te proporciona muitos benefícios no futuro, né? Sim, sem dúvida. E aí, isso é um ponto também, fazendo uma reflexão sobre o que você falou de empreender no CNPJ do outro, né?
De fato, eu gosto dessa ideia. Eu vejo inúmeros empreendedores diariamente trazendo ideias, executando, fazendo as coisas acontecerem dentro de uma estrutura que não é dele, que ele Uhum. faz parte, ele pertence. Às vezes, se a cultura não tá 100% alinhada com esse sujeito, provavelmente esse sujeito vai sair Sim, e criar seu próprio negócio com a sua própria cultura. Agora, se o sujeito ele se adequa àquele perfil, aquela cultura, aqueles valores, aqueles propósitos, aí segue em frente, né? sim, Porque sim. tem esse alinhamento cultural, ele é super importante, é talvez a base de tudo, porque se você não acredita num formato de comportamento que tem ali naquela companhia, vai ser muito difícil você inovar, é, pensar fora da caixa, trabalhar mais do que o necessário, entregar aquilo que é diferente. O que você pensa sobre isso? Cara, eu concordo 100%, assim, tanto que lá na Hub, acho que um dos pontos principais da nossa cultura é a inovação, né? E, e o que que implica inovação? Quais são as consequências boas e ruins de inovação, né? De você ser uma empresa que tem uma cultura e inove no mercado. Acho que a primeira coisa é que muitas vezes vai dar mais errado do que certo, né? O que você for fazer. Então você tem que criar uma cultura em que as pessoas elas têm, é, fiquem confortáveis em cometer erros. Então, uma cultura que não é punitiva para o erro. Né? Óbvio que quando eu falo erro, é um erro de você tentar fazer algo e aquilo não dá certo. Por exemplo, se vou fazer um projeto, vou investir numa ideia nova, em algo novo, em marketing, em produto, etc. E você não sabe se aquilo vai dar certo até você fazer. Né? E se der errado, geralmente, né, as empresas que têm uma pegada mais tradicional, uma cultura mais tradicional, se você inventa um projeto, né, e começa a tocar esse projeto e dá errado, você é punido por isso. Seja você não tendo uma promoção ou não tendo um destaque na empresa. Então, o que você faz quando você tem essa cultura? Você inibe a inovação, né? Você pune quem tenta inovar, porque para você inovar, você vai errar. Assim, não existe inovação sem você cometer um monte de erros no caminho, né? Então, eu acho que o principal ali de você manter essa cultura é você conseguir fazer com que as pessoas elas se sintam parte do negócio e consigam tanto crescer quanto a ter esse intraempreendedorismo, né? É você ter uma liberdade muito grande para as pessoas. Não só uma liberdade, né, delas poderem fazer o que elas quiserem de projeto, mas um apoio também, né? Tanto um apoio, às vezes, financeiro, de, pô, a gente vai fazer um projeto que tal pessoa pensou e a gente vai precisar de tanto de orçamento para fazer isso. Show, vamos fazer. E também, se der errado, você não punir essa pessoa porque ela tentou fazer algo de novo, né? Isso é bem legal de ouvir, porque eu vejo muitas empresas de cunho tradicional, empresas mais conservadoras, vendo que o mundo de negócios ele é tão dinâmico, tão intenso atualmente, que ela precisa ser inovadora. Uhum. Senão ela vai perder espaço ou ela vai deixar de existir daqui a um tempo. E aí a turma fala, vamos investir em inovação, queremos inovação. Mas a cultura, isso que você falou foi uma chave assim fantástica, porque a cultura de inovação tá ligada a outros fatores. Sim. A cultura de não punição, por exemplo, né? Eu li isso no livro O Sonho Grande lá da turma lá que fez a Ambev e tal, que também era uma cultura de não punição nos pequenos erros, porque o erro tá ligado à inovação. Então, isso é fantástico para você que nos assiste, que nos acompanha. Se você é empresário ou você é um executivo e toma decisões dentro da tua organização e você está vendo esse movimento de inovação sendo bloqueado dentro da tua empresa, talvez você tenha que pensar se essa cultura de punição não está permeada aí no dia a dia, porque isso vai paralisar a criação de novos negócios, vai paralisar a possibilidade de você avançar e estar resolvendo problemas que hoje precisam ser resolvidos, né? Então, isso que você falou deu uma destravada bem legal aqui. Gostei. Faz todo Show. sentido. Tem um livro que a gente. Boa parte da nossa cultura vem desse livro, que é o livro A Regra é Não Ter Regras, né? Do Reed Hastings. Acho que esse é o nome do cara, né? Que é da Netflix, né? Sim. E lá fala bastante sobre isso, né?
também. Esse cara é um cara baita inovador. Eu li um pequeno trecho da história dele, de como surgiu a Netflix, é um negócio surpreendente, né? É, cara, começou com. Ele irritado de ter que devolver lá a fita cassete e ter que pagar a multa, né? Uhum. Então, bem interessante. Pra tu ver, né? Eles. A Blockbuster foi pro buraco, né? E Foi. eles são da mesma época, por incrível que pareça, a Netflix não é uma empresa nova, e eles continuam. E agora eles são gigantescos, né? E agora, eles também estão passando por um processo desafiador, embora sejam muito inovadores, embora disruptivos para a época. Hoje eles estão enfrentando desafios que não enfrentavam 10 anos atrás, Sim. né? Que são os diversos competidores muitas vezes bem maiores e bem mais capitalizados, como por exemplo a própria Amazon, né? Uhum. Então, até mesmo uma empresa ágil, que tem na sua cultura a inovação, né, essencialmente, tem que mudar talvez tem que olhar para aquilo que ela está vivendo, o seu ambiente, e falar, será que eu vou continuar fazendo só isso? Né? Ela tem que fazer algo diferente, né? Então, é interessante esse ponto de vista que você colocou. E aí vocês colocam esse livro para todo mundo? Como é que é? Não, a gente criou o nosso código de cultura Baseado nisso. baseado nisso, e Legal. em outras coisas também, né? E, e aí todo mundo que entra dentro da Hub hoje, né? Que hoje a gente tem um processo bem definido de onboarding, né? Até Então porque hoje quantos a colaboradores gente tá tem? com quase 100, cara. Acho que Uau, tá 90 e alguma coisa. gigante, meu, gigante. Tem bastante gente agora. Agora dá pra ficar tranquilo, dá pra vir aqui fazer podcast, não precisa ficar apagando incêndio mais, né? Boa. Mas também 8h30 da noite, né? Se eu pedisse 3 horas da tarde, você ia falar, tá louco, mano. Mas, cara, no Porque começo, antes a lista era de 100 clientes. Hoje, quantos clientes tem dentro de casa? 1.100 e alguma coisa. Uau. Então, cresceu bem. Bem, cresceu bastante, cara. Assim, a gente tá falando de 2018 para 2024, cara. É um tempo muito curto para ter uma base de clientes tão grande. Então, realmente é um crescimento absurdo. Acho que para uma empresa de tecnologia, a gente teve um bom crescimento, principalmente quando você olha dentro do nosso mercado, né? As empresas grandes no nosso mercado têm 30 anos, 30 e Sim. poucos anos. E a gente está quase chegando no tamanho delas, assim, sabe? Acho que daqui uns 2 anos a gente vai estar ou do mesmo tamanho ou maior. Eu acho que maior, assim. Me parece que você, ao aprender de vendas, aprendeu sobre crescimento e gostou, porque você falou com um sorriso aí, tipo, ó, daqui a um tempo eu vou estar. Você tem isso na sua cabeça, assim, o quanto que você quer crescer ao longo do tempo? Cara, sim, sim. Assim, eu enxergo que a gente, se continuar as coisas do jeito que estão indo, né? Sem a gente fazer nada a mais, a gente vai crescer no mínimo 50% ao ano, né? Que já é bastante para uma empresa que já não é tão pequena. Mas eu acho que a gente consegue muito mais, assim, sabe? Se você crescer 50% ao ano, daqui 2 anos você tem 300 funcionários. É, dá uns 200 e poucos, né? É isso? 225, acho. Cara, vocês vão crescer muito. É muita gente É bastante gente. administrada aí. É bastante gente, cara. Agora já é bastante gente, né? Com 200 eu acho que aí é... Se a gerente de RH que vai estar assistindo aí, ou o gerente de RH, é homem ou mulher? Mulher, Gabi. Gabi. A Gabi vai estar assistindo, ela vai falar, meu Deus do céu, quanta gente eu vou ter que contratar. Cara, ela já não aguenta mais que esse ano a gente... Cara, o tanto que a gente contratou esse ano... Esse mercado é um mercado que tem muita rotatividade? Não, assim... eu acho que assim, a rotatividade ela não depende tanto do mercado, né? Ela depende mais da empresa ali, né? Acho que a rotatividade ela está associada a você pagar bem as pessoas, né? Vocês pagam? Pelo menos você não precisa pagar um salário absurdo para as pessoas, mas você Sim. precisa O pelo menos justo. pagar na média que o mercado paga, né? E você dá oportunidade para as pessoas crescerem. Se você fizer isso, assim, quem vai sair é quem tem que sair. E lá na Hub Count tem esses dois Sim, fatores. Legal. sim. Acho que, cara, tem. Eu acho que eu comentei isso no começo, né? As pessoas que estão conosco desde o começo é diretor hoje, tá ganhando super bem, tá? Ah, uma evolução assim gigantesca, se você for pensar, são
desde 2019, vai, que a gente abriu o CNPJ mesmo em 2019, né, da Hub. Cara, são 5 anos, né? Isso ainda num processo pré-pandemia, né? Isso. Vocês não imaginavam que ia ter a pandemia. Não. A pandemia acelerou ou reduziu a intensidade de crescimento? Assim, a gente tava indo muito bem, né? Até março de 2020. E, cara, a gente sofreu igual qualquer empresa, né? Porque os nossos clientes sofreram. E Sim. isso foi uma cadeia no mercado inteiro, né? Todo mundo impactou. Acho que os únicos mercados que não sofreram foi o agronegócio. O agronegócio continuou do mesmo jeito que que tava, né? Mas todo o mercado de serviço, comércio, cara, Até comércio, saúde, né? Até saúde. comércio foi assim, Esse foi o que destruído. mais... Turismo acabou, né? Acabou. Acabou, parece que é uma bomba atômica no setor de turismo. Então a gente sofreu igual todo mundo. Mas a gente sofreu menos e durou menos tempo pra gente, né? Então, assim, os 3, 4 primeiros meses ali foram bem difíceis, né? Pra gente, tanto não tinha mais quem atender no comercial, né? Ninguém tava querendo contratar nada, nem contratar software. Mas depois disso começou a melhorar. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe pra gente é que antes, cara, muito cliente pedia pra gente ir presencial fazer a apresentação. Então, nosso comercial às vezes tinha que sair, e aqui em São Paulo Uau. é Uma difícil, reunião de né? manhã, uma tarde. Isso, só dá pra fazer 2 reuniões por dia. E a gente já fazia reunião online, né? Mas a gente tinha muita resistência, né? O pessoal queria presencial. Depois da pandemia acabou, é só presencial agora. Agora o Só online comercial, agora, né? agora o comercial faz 8, 10 por dia. Faz. A média de reunião por dia de um closer, né? Que é o cara que fecha o contrato, são 5 reuniões por dia. Pô, legal. Aí você tem todo um processo comercial Sim. de recepção da demanda, validação, até ir para o closer. A gente tem lá um processo de inside sales bem padrão, assim, né? Que a gente tem a geração de demanda, né? Geração de lead, vem do marketing. E aí o primeiro passo dentro do comercial é o SDR, que é o cara que qualifica, vê se aquele lead que chegou ali, às vezes, pô, o cara é um estudante, não vai contratar o nosso software, né? Sim. Ver se ele faz sentido fazer uma reunião com esse lead. E aí o closer, que é o cara que fecha o contrato. E aí depois disso tem atendimento, implantação, CS, né? Legal. Que é o que você foca bastante, que é dar todo o atendimento, porque o seu pós, teoricamente, ele é a execução do Sim. contrato, né? Que é colocar o software para rodar e tirar dúvida, dar suporte para o usuário, lá na contabilidade. Legal. E aí, nesse processo que cresceu, você tinha os sócios continuaram? A gente, em 2022, a Questor, que é uma empresa de software contábil, né, um RP contábil, faz parte do grupo Stone, investiu na gente, né? Uhum. E os meus sócios, que eram sócios da RSM, saíram da empresa, né? Então hoje só estou eu como sócio e a Questor Stone. Entendi. E isso ajuda a esse crescimento? Como que isso é benéfico? Muito. Assim, não sei quanto que o pessoal conhece do mercado de tecnologia, né? Mas hoje a Stone, ela comprou a Lynx, Que é o principal software hoje do varejo, vamos dizer Isso. assim. E um monte de outras empresas, né? Perfeito. Então a gente hoje faz parte do segundo maior ecossistema de empresas de tecnologias da América Latina. Legal. Né? Acho que o maior é a TOTO, se eu não me engano. Então, cara, a gente tem muita troca de ideia, de informação, de processo dentro desse ecossistema de empreendedores ali do ecossistema da Stone, né? De tecnologia. Então eles ajudam bastante, assim, né? A Questor também, a Questor é uma empresa do nosso mercado, mercado contábil, né? De tecnologia. Então, cara, todo dia a gente se falando, trocando informação, perguntando, e aí, como é que estão as vendas aí? Esse mês tá bom, tá ruim, né? O que vocês estão fazendo de diferente? Então é algo que traz muito benefício, né, pra gente, assim. Em termos de governança, você é inserido num ambiente que tem alto nível de sofisticação, né? Tem auditoria, cara, não dá para fazer nada sem nota, não dá para comprar nada sem nota, né? Então, hoje, assim, a gente tem que fazer tudo 100% certo, né? Sem dúvida. Hoje sempre, né? E também seria um contrassenso uma empresa que Sim, ajuda a resolver problema não estar aderente a isso. Mas, de fato, estar inserido num ecossistema de governança elevado, com empresas de alto nível que
é uma das maiores da América Latina, já te dá essa visão de que, olha, você já fazia certo, agora você tem que fazer ainda mais, Sim, né? sim. Mas assim, eu ouço dizer que a vida do CEO, por exemplo, ou do empresário, é muito solitária. Nem sempre ele consegue dividir todas as suas angústias, suas dores, seus anseios. Agora, fazendo parte de um ecossistema maior, você consegue Cara, suprir cem isso? por cento assim, 100%. E é legal isso porque sempre que que eu tenho um problema grande para resolver, eu sempre tenho alguém para ligar para que tenha muitas vezes mais experiência do que eu, né? Geralmente tem mais experiência do que eu, para falar sobre esse problema, né? Então é algo que ajuda bastante, assim, tanto me ajuda, né, a enfrentar esses problemas quanto a própria empresa, né? Então é algo que e concordo, cara. Se você empreender é uma coisa muito solitária, principalmente quando você não está dentro de um ecossistema, né? No nosso caso, a gente está dentro de um ecossistema fechado, né? Um ecossistema de empresas ali que fazem parte de um grupo econômico. Mas se eu começasse a empreender hoje, a primeira coisa que eu ia buscar era algum tipo de ecossistema com empreendedores, seja trabalhar num coworking, pô, em meetup, tem um monte de opções assim que você pode encontrar outras empresas, outros empreendedores que tenham dores parecidas, semelhantes, né? Enfim, ou completamente diferentes que te agreguem em algo, né? Agora, não basta você estar inserido, né? E como você mencionou, se você abrisse um negócio hoje, você estaria lá num Cubo da vida, Isso. num coworking que tem muitos empresários lá. É, e hoje você está de fato inserido como sócio de outras companhias maiores. Mas não basta você estar inserido, você disse, eu pego o telefone e ligo. Uhum, Então uhum. também tem a questão comportamental do sujeito de falar, eu preciso dividir isso, eu preciso Sim, dividir essa dor com alguém mais experiente ou com alguém que já passou por essa situação. Às sim. vezes o problema é gigante para você e para a pessoa do teu lado é pequenininho. Que é o que geralmente acontece, assim. É, né? Pô, às vezes você tá com uma bucha lá, né? Que você acha que é o fim do mundo, e aí tu liga pra alguém e a pessoa fala, ah, não, tranquilo, isso daqui, ó, tô, sei lá, o telefone do advogado, vai lá falar com ele, né? E esse tipo de coisa, assim, é bem... acho que é questão de experiência mesmo, isso, né? Para você ter tranquilidade de como resolver, saber os Sim, caminhos de sim, resolver. sim, É, pode ser experiência. E experiência também, o tempo traz isso. sim, sim, Mas eu costumo dizer que a panela de pressão também traz sim, isso, né? sim, Então, você é super jovem, lidera uma companhia gigantesca e você enfrenta esses desafios porque você está numa panela de pressão. Você está ali crescendo numa intensidade muito maior do que um negócio tradicional, sim. né? Então, isso também conta. Ah, com certeza, sim, cara. É porque você chega em. Tem alguns desafios que você vai começando a enfrentar que ou você faz acontecer ou morre, né? É, acho que quando, na sua carreira empreendedora, né, você sempre vai enfrentar esse tipo de desafio. Que ou você resolve um problema ou a empresa vai pro buraco. E não tem opção, você vai ter que resolver. Uhum. E se você tá sozinho, é você e, cara, e você, assim. Não tem pra onde escapar, sabe? Sim. Acho que todo mundo que começa a empreender tem esse tipo de desafio, assim, né? E você falou assim, pô, às vezes eu ligo lá, tô com essa dor, né? Ah, então toque o telefone do advogado. Me dá a sensação de que os maiores problemas não estão ligados ao business em si, ao core business, tá ligado? À Não, burocracia que surge. É isso mesmo? é. É assim, o negócio, ele. Eu não vejo como problema, né? Você resolver os problemas do negócio. Que é o quê? Cara, como é que você vai vender mais? Como é que você vai vender melhor? Como é que você vai atender o seu cliente melhor? Isso não é algo que tira o sono, né? Isso é a jardinagem, né? Você tem um Isso é jardim. algo que dá o prazer em Sim. fazer. Em você fazer algo e depois ver o resultado disso e isso dá um resultado bom. As coisas ruins de resolver são as coisas que não fazem parte disso, né? Que é burocracia, que é, cara, quando você começa a crescer a empresa mais assim, né? E, cara, não tem jeito, é sindicato, é não sei o quê, é um monte de coisa que aparece, auditoria, Não, pô, auditoria é legal, pô. Auditoria é legal. é É, legal, é legal pra quem vende, né, a auditoria. é, mas é algo extremamente necessário, né? Sem dúvida. É até uma coisa que a gente quebra paradigmas, né? Um bom advogado
é fundamental. Sim, sim. 3 é melhor ainda. 5 é melhor ainda. Por quê? Você vai aprendendo que o advogado especializado Cada em um tem uma compra e venda especialidade. de negócio é um. O Uhum. societário é outro. O de assuntos internacionais é outro. Então, geralmente, um pequeno empresário, eu pergunto, né? Você está sendo assistido por quem? Ah, estou sendo assistido pelo advogado que me atende, atende a família há 15 anos, É, você cuidou da separação dos meus pais, não sei o quê. Eu falo, caramba, você tem que se sofisticar nesse ponto. Não que, eventualmente, o advogado não tenha capacidade, né? Aquele que. Mas quem faz tudo não faz nada. Tem esse ponto. A auditoria. Você vai captar dinheiro num banco, numa instituição financeira, você vai participar de um ecossistema significativo, você vai dar um próximo passo, subir um degrau em relação ao teu nome, ao nome da tua companhia, você tem que ter uma chancela independente dizendo esses números são sim, verdadeiros, esses sim, números correspondem à situação patrimonial e financeira dessa companhia. Assim como um contador de alta qualidade entrega tudo que é necessário todos os dias. sim. Então, quando você chega lá numa empresa e o cara não tem hub count, pô, já é um problema. Você fala, caramba, mano, será que esse cara não tem tecnologia? Será que é manual? Como é que você faz? Então, à medida que o empresário quer crescer, quer se sofisticar, quer ser melhor, quer atender melhor o mercado, ele vai ter que ter burocracia cada vez mais. Com gente adequada, né? Com um Sim. profissional adequado. Acho que isso que você falou é perfeito, assim. E, pô, a gente tem um advogado para cada assunto, né? É, Que você fala um sobre algo trabalhista, outro sobre sindicato, outro sobre contrato, enfim. E você tocou num ponto bem interessante que é essa parte da auditoria e acho que da contabilidade bem feita, né? Eu acho que uma das nossas sortes da Hub é que a gente nasceu dentro desse mercado, já com pessoas ali em já com cima, né? pessoas que já tinham bastante experiência e que a gente fez tudo certo desde o começo. Cara, todo mundo CLT, pô, a gente fez a contabilidade de tudo 100% certinho, né? Enfim, as coisas foram bem feitas. E isso levou a gente, quando a gente foi fazer esse processo de receber um investimento, primeiro que foi super rápido. Foi um processo que, assim, geralmente um processo de M&A, um processo de investimento demora um ano. Desde que o pessoal falou, pô, vamos fazer, até o negócio de fato acontecer. Sim. Né? E se a empresa está desorganizada, aí vai ter um monte de surpresa no meio do caminho, né? Você pode ter o melhor negócio do mundo, você vai num fundo, você vai num VC, num corporate venture, para fazer uma captação de investimento ou querer vender uma parte da sua empresa, e a empresa está desorganizada, cara, o negócio pode até ser bom, mas você vai deixar algum dinheiro na mesa por causa disso, né? Porque Ou, você não se preparou. ou todo o dinheiro. Ou todo o dinheiro, né? Que aí é o pior É ainda, o pior. porque o sujeito, normalmente, um Tu vai VC, um descobrir private equity, que vai olhar e, putz, esse cara tá desorganizado. O mundo é tão rápido, Exato. tão dinâmico, que ele não vai esperar um ano ou dois o sujeito se organizar. É. A não ser que seja muito atraente o business, Sim, né? sim. Senão o cara já Se vai no for mercado. mais ou menos, aí. Esquece, ele vai atrás de outro e vai achar, porque o mundo tá cheio de oportunidade. Sim. E eu acho que é legal o negócio. Assim, eu não sou contador, mas eu vivo com um monte de contador à minha volta e o meu negócio é um negócio para contabilidade, né? E uma das coisas legais que eu aprendi, primeiro eu aprendi a contabilidade, né? Fazer contabilidade na prática, né? Tive que aprender, mesmo não sendo contador. E uma das coisas legais, assim, desse mercado é que a contabilidade ela é a língua das empresas, né? Então tu consegue pegar ali o balancete de qualquer empresa e no balancete você já consegue ver se a empresa ela tá indo bem ou mal, né? E aí quando a empresa não tem a contabilidade bem feitinha, sabe? Uhum. Bonitinha, tá tudo meio estranho. Você já olha e fala, cara, isso daqui tem alguma coisa, né? Ou o cara não tá pagando todos os impostos certo, ou tem alguma coisa um pouco estranha ali, né? E assim, eu acredito que para uma empresa ela ser perene e ela ter sucesso durante um bom período de tempo, né? Ela tem que fazer as coisas da maneira certa. Acho que no nosso país tem muito empresário que faz o dá né, as pedaladas ali. E assim, cara, geralmente o pessoal escapa por um bom tempo com isso, né?
Só que uma hora vai dar algum problema. Seja uma hora você ser fiscalizado, uma hora você precisar pegar um empréstimo e aí tu vai ter que mandar, cara, todos os seus dados contábeis ali pro banco, eles vão olhar aquilo, né, pô, não tá fazendo sentido e você não vai conseguir um empréstimo, ou no momento que você for vender uma parte da sua empresa, receber um investimento, e aí vai estar também tudo um pouco estranho ali na contabilidade. Cara, isso são coisas que, como a gente começou nesse mercado e prestou bastante atenção nisso, a gente não teve problema com isso, mas eu já ouvi muita história aí, cara, Pô, de... eu ouço história todos os É. dias. E o que você disse é a mais pura verdade. E se o sujeito, que a maioria é bem corajoso, né? E Uhum. fala assim: não, eu toco, eu assumo o É. risco, vamos em frente, tudo bem. Você vai morrer. Vai Pode chegar. demorar 3 meses ou 10 anos, mas... A empresa, ela vive independente da vida do ser humano. Uhum. E um dia, inevitavelmente, você vai morrer. E aí, se você tem filhos, você não vivenciou os problemas dos erros empresariais, você não foi fiscalizado, você, né, contou com a sorte e foi tudo bem. Uhum. Quando tiver a partilha de bens, vai dar um problema. Quando seus herdeiros forem conversar e entender, vai dar problema. Porque, pô, mas peraí. Como é que meu pai tinha isso, tinha aquilo e não está registrado? Como é que eu vou fazer adequadamente essa divisão? Então vai virar uma confusão tremenda. Alguém vai pagar a conta no final do dia. Pode durar 5 anos, 10 anos ou 50 anos, mas a conta vai vir, Sim. né? Então, quanto mais rápido o sujeito fizer o que é devido, o que é obrigatório perante a lei, melhor. É. Especialmente nós, que somos os brasileiros e temos os melhores negócios do mundo, mas ainda temos aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Então, assim, cara, você vai pra fora e volta falando bem do país alheio. Ah, aqui lá fora tudo funciona, não sei o quê. E chega aqui, o cara quer dar um gato na guia de imposto. Para com isso, mano. Vamos fazer o certo aqui e vamos se tornar referência lá pra fora, né? Sim. Eu acho que pra mim, assim, o melhor disso tudo, de você fazer tudo 100%, pagar todos os impostos, cara, seguir 100% de todas as leis trabalhistas, pô, você deita de noite e dorme super tranquilo, assim, sabe? Tranquilo, você Eu cumpriu lembro, sua função social. exato. Não, não só isso, né? Eu lembro que quando eu era mais novo e tinha aberto uma empresa, que eu não entendia absolutamente nada, né? Cara, eu não sabia. Quando eu abri minha empresa, eu não sabia o que era CNPJ. O que é CNPJ? Eu não sabia o que era CNPJ, né? Não sabia o que queria dizer. E aí eu fui aprendendo. Legal. E eu lembro que eu ficava pensando, e às vezes me dava uma ansiedade. Cara, será que a gente tá fazendo tudo certo, pagando os impostos certos? Será que vai vir uma fiscalização aí? Pô, vai botar uma multa na gente, a gente tá ferrado? Vou E, fechar as portas. e eu ficava com isso. De vez em quando isso aparecia na minha mente, sabe? Uhum. E dá ansiedade e tal, né? Normalmente é quando você vai dormir que isso acontece, né? E hoje eu durmo tranquilo, assim, cara. Que eu Que sei que a gente bom. tá fazendo tudo 100% certo, né? Não tem nada errado. E acho que isso pra mim é o melhor, assim, de fazer tudo Sem 100% dúvida. certo, né? Dormir com a consciência limpa, Sim, tranquila, isso é maravilhoso. sim. E de tudo que você fez lá na Hub Count, junto com a tua equipe, vocês inovaram muito, impactaram muito o mercado contábil, mas se fosse para você citar um ou dois projetos que de fato foram muito significativos, assim, o que que você diria? Acho que hoje o nosso principal produto ele é o BI, né? Que a gente tem. Que acho que é o, assim, eu vejo como o produto que vai levar a gente a um crescimento muito grande ainda, né? Ainda tem muito espaço pra gente crescer muito, né? E é um projeto que começou faz muito tempo. A gente lançou uma versão nova agora, né, em 2023 do BI, com inteligência artificial, enfim. E acho que a gente chegou numa ideia, né, do produto, que eu acho que é algo que assim, vai mudar muito como as empresas trabalham com BI, né, com inteligência de negócios, né? Que hoje, quando você tem um BI na sua empresa, no seu negócio, né? Geralmente, se você faz um BI, você faz usando um Power BI, usando uma dessas ferramentas de mercado, né? Uhum. Que a primeira coisa que dá um trabalho
assim, monumental você fazer isso. Ou tu faz tudo em Excel, né? E aí você tem um nível ali de controle muito baixo, e de automação muito baixo também. Ou tu faz um BI e isso te dá um trabalhão para fazer. E se você não sabe fazer, você contrata uma empresa para fazer isso. E geralmente costuma custar um caminhãozinho de dinheiro, né? Fazer um projeto de BI. E eu acho que o modelo que a gente chegou desse produto de BI nosso é um modelo que ele é muito mais acessível, e ele resolve um problema que nenhuma outra ferramenta no mercado e no mundo hoje resolve, né? Que é você conseguir conectar diversas... Porque hoje, assim, a maioria das empresas usam dezenas de softwares diferentes, né? Muitas vezes dezenas mesmo. Um para atendimento, um para faturamento, outro para a parte contábil, enfim. E nada conectado. E nada se conversa com nada, né? Então, acho que o que a gente entendeu é que existe esse grande problema. E as empresas, elas têm uma grande dificuldade de saber o que está de fato acontecendo na empresa delas e de conectar esses dados e fazer os sistemas, os monte de sistemas que eles usam se conversarem. Uhum. E a gente entende também que isso não é um problema que vai sumir. Cada vez mais vão existir mais softwares especializados que fazem melhor alguma coisa e que a quantidade de softwares que uma empresa usa vai cada vez mais aumentar, né? Então, o que a gente quer resolver é justamente conectar tudo isso, conectar todos esses dados ali que as empresas têm e trazer ele para o empresa, seja para o empresário, para o gestor, para o líder ali de algum time da empresa, as informações da empresa, de maneira que ele não demore 6 meses, 1 mês, 2 meses para ter os dados integrados em um único lugar, né? Entendi. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que é o projeto que, assim, que é o que eu vejo que é o que a gente está mais inovando dentro do nosso mercado, tanto contábil quanto quando a gente trabalha diretamente com empresas, né? Agora, esse produto ele não é só para contadores. Não, Ele pode ser contratado por qualquer empresa. por qualquer empresa. Sim, a Entendi. gente atende empresas de todos os níveis, né? A gente trabalha muito com escritórios contábeis, né? Então, Porque é a essência do negócio. a maior parte dos nossos clientes são escritórios contábeis, mas a gente tem empresas de todos os níveis. Assim, a gente Entendi. tem. A gente acabou de fechar faz umas 2, 3 semanas com a United Airlines, por exemplo. Legal. Né? Então, a gente consegue atender qualquer O nível de software tá empresa. voando, então. Tá indo bem, assim. Mas é justamente para resolver esse problema que todas as empresas enfrentam hoje em Show dia. de bola. Então, se as pessoas que nos assistem aqui quiserem contratar, como é que elas Acesse o fazem? nosso site lá, hubcount.com.br, e manda um contato lá pro pessoal que o pessoal vai falar com vocês e mostrar todo o nosso software, né? Boa. Não, isso é show de bola. Meu amigo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu abordar bastante temas, né, da sua história, insights positivos, situações desafiadoras, né, ao longo dessa trajetória que você teve. E de fato, o que você construiu com a sua equipe, com seus sócios, é algo muito bacana, né, e que ainda vai impactar bastante o mercado. A gente já trabalha com vocês, né? E vamos continuar trabalhando, porque de fato não tem como ter um BPO de sucesso hoje sem ter muita tecnologia embarcada. É, mas eu queria ouvir de você, para a gente finalizar, o que, que você recomendaria para quem nos assiste e que ainda não usa tecnologia tão forte, tão intenso no dia a dia da sua empresa? O que, que você diria para essas pessoas? O que, que você recomendaria? Cara, assim, tem uma coisa que o Steve Jobs ele falou quando ele estava lançando o primeiro computador pessoal, né, o Apple One. Ele estava sendo entrevistado e a pessoa que estava entrevistando ele perguntou: "Você não acha que os computadores vão tirar o emprego das pessoas?" Acho que isso é uma das coisas que traz muito medo assim para as pessoas, né? E as pessoas estão dentro das empresas e logo traz medo para as empresas também, né? De adotar tecnologias e as pessoas perderem empregos, né? E ele respondeu, né, que o computador pessoal, e eu acho que isso pode aplicar para qualquer tecnologia, é como se fosse uma bicicleta da mente. Então, se você for andando do ponto A ao ponto B, você vai demorar um certo tempo. Agora, se você for de bicicleta, você vai muito mais rápido. Então, acho que a tecnologia é isso, né, para as empresas e para as pessoas. Não é você substituir pessoas, né? Não é você tirar empregos. Acho que é você andar mais rápido
para o seu destino, né? Legal, bem interessante isso. E eu concordo com você. Esses dias eu ouvi que as pessoas que não conhecem, por exemplo, inteligência artificial, não vão perder o seu emprego para a inteligência artificial. É perder o emprego para alguém que conhece, Que usa. que usa a inteligência Sim. artificial. Então é exatamente isso que você falou. É ir do ponto A ao ponto B da melhor maneira, né? Da maneira mais eficiente. Se é a bicicleta, vamos de bicicleta. Gabriel, muito prazer, muito obrigado por você ter aceitado disponibilizar um pedaço da sua agenda aí, bem corrida, como CEO, como fundador de uma grande empresa de tecnologia. Obrigado também por você estar transformando o mundo contábil, estar impactando aí um setor tão importante e relevante para a sociedade e por ter trazido aqui insights valiosos para mim e para os nossos convidados que todas as quartas-feiras estão aqui conosco, querendo aprender com gente interessante igual a você. Obrigado. Obrigado, gente. Espero que tenha conseguido ajudar alguém aí que esteja assistindo a gente. E obrigado pelo convite. Estou à disposição, tá? Se quiser, a gente bate mais papo. A gente tem que almoçar agora, né? Que a gente descobriu que fica um do lado do outro. Um do lado do outro, temos que almoçar, passar mais tempo junto. Quando a gente encontra gente interessante, não podemos largar de jeito nenhum. E isso já é um outro insight que fica para você. Conhece gente interessante, vê que tá perto de você, não perde a oportunidade. Chama para perto, vai conectar, vai entender como é que você pode ajudar e ser ajudado também. Meu muito obrigado, Gabriel. Meu muito obrigado a vocês. Uma ótima noite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui, se inscreva, ative o sininho. E se achou que esse conteúdo pode ser interessante para mais pessoas da sua rede, pega esse link, manda por WhatsApp, manda no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em todas as redes. Vamos bombar e compartilhar conhecimento útil para o nosso dia a dia. Tchau, tchau, pessoal.